Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Que você faça um extraordinário dia, que Deus abençoe e guarde a vida de cada um de vocês, seja no ao vivo, seja no gravado. Que bênção ter a Isabela comigo. Gente, meu coração já me enche de alegria. Vamos fechar os olhos, vamos começar o nosso clamor. Falamos que ia começar exatamente às 6h30, para que a gente possa unir a nossa fé. Senhor Deus Pai, Senhor Deus meu, hoje começamos, ó Pai, uma guerra. Uma guerra, ó Deus, que na verdade o Senhor já vinha nos preparado há anos. E a nossa guerra, ó Pai, não é contra a carne, ó Pai, mas sim contra o Espírito. Então hoje começa o nosso propósito de jejum e de oração, ó Pai. E só o Senhor sabe o quanto já foi uma guerra para que a gente pudesse começar. E eu acredito que não seja só comigo, eu acredito que seja com cada um daqueles que o Senhor escolheu para que eles estivessem aqui. Cada pessoa que tomou a decisão de fazer o propósito de jejum e de oração. Mas eu estou gravando justamente por isso, ó Pai, para que as pessoas tenham acesso depois, mas que elas entrem, Pai, nesse propósito. O Senhor sabe as guerras que enfrentamos até aqui, mas não para a gente desistir, ó Pai, mas para que a gente permaneça, continue, ó Pai, guerreando, para que a gente nos fortaleça e nos fortaleça com as armas certas. Então, hoje daremos início ao nosso propósito de jejum e de oração, ó Pai, e eu já quero te entregar, ó Pai, já quero te consagrar o nosso propósito, já quero te entregar tudo, ó Pai, porque não é para a gente, é tudo para o Senhor. Então, nós estamos fazendo por Ti, ó Deus, nós estamos fazendo para Ti, ó Pai, então eu já coloco tudo nas Tuas mãos e começo a te clamar, Senhor, em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Vem e começa a fazer a limpeza que precisa ser feita, vem e começa a fazer a transformação que precisa acontecer. O Senhor conhece o desejo do coração de cada pessoa que se dispôs a participar desse propósito de jejum e de oração. O Senhor conhece cada vida, cada alma. Então eu já te peço, Deus, que o Senhor visite no mais profundo do ser, lá no profundo do coração, onde só o Senhor tem acesso. E já começa a tirar essas dores, ó Pai, já começa a tirar tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Já começa a trabalhar em cada vida, em cada alma, que o Senhor possa transformar, ó Pai, cada pessoa. Mesmo, ó Deus, aquelas que ainda não entraram, ó Pai, que o Senhor ainda está despertando, eu só peço a Ti, ó Deus, para que o Senhor já vá de encontro, já vai trabalhando no secreto, já vai trabalhando no profundo, já vai trazendo a cura, a transformação e a restauração, papai. O Senhor conhece essas pessoas. Mesmo que eu não conheça, ó Deus, o Espírito Santo do Senhor possa ir de encontro, ó Pai. Já trazendo conforto, já trazendo renovo, já trazendo refrigério, ó Pai. E que durante esses 7 dias, ó Deus, o Senhor venha nos capacitar, venha nos trazer a um nível de intimidade um pouco mais profundo com o Senhor, que o Senhor venha nos mostrar coisas que a gente não estava conseguindo enxergar, que o Senhor não venha deixar nada em oculto aos nossos olhos, ó Pai. Que a gente venha viver, ó Deus, um tempo de intimidade, um tempo tão profundo com o Senhor, que é algo que nós nunca tenhamos experimentados em nossa vida. Eu sei que são poucos dias, ó Pai, mas foi o que o Senhor colocou em nosso coração. E que durante todos esses dias, ó Deus, o Senhor fale infinitamente mais, que o Senhor ensine o teu povo, que o Senhor acalme o teu povo, que o Senhor traga o teu povo para perto, Senhor. E que seja reacendido em cada coração, ó Pai, a tua promessa, os teus sonhos, o teu propósito em nós. Deus, nós não nascemos para descobrir o nosso propósito, nós nascemos, ó Deus, para que a gente possa cumpri-los, ó Pai. Mas nós estamos tão perdidos na nossa identidade, Senhor, que nós não conseguimos cumprir o propósito do Senhor. Então eu começo a te pedindo, ó Deus, começa a trabalhar nesses corações, ó Deus, porque esses corações estão disponíveis, porque eles tomaram a decisão, ó Pai, de vir aqui participar. Então eu já peço, Senhor, visita o coração de cada um. Que o Senhor possa falar com cada pessoa, que o Senhor possa visitar cada casa, que os teus anjos, Deus, já comece a ficar ao nosso redor. Porque na tua palavra fala, Pai, que o inimigo fica ao nosso redor, ao nosso derredor, e o Senhor fica ao nosso redor. Então que os teus anjos já nos protejam, Pai. Porque essa guerra sem o Senhor, a gente não é vencedor. Mas a gente quer colocar o Senhor na frente, nós queremos te entregar o controle, nós queremos te entregar tudo, ó Pai. E eu já te peço, Deus, que os milagres comecem a acontecer, que a provisão do Senhor comece a acontecer, que o Senhor comece a nos visitar. E que toda ação do inimigo já comece a cair por terra, que tudo aquilo que o inimigo está tentando contra a nossa vida já caia por terra. Senhor, olhe para nós.
Começa a transformar, ó Pai. Começa a transformar a nossa vida, começa a transformar a nossa visão, ó Deus. Começa a nos levar a um nível muito mais profundo. Que o Senhor vai visitando a nossa casa, que o Senhor visite o nosso lar, que o Senhor visite o nosso trabalho, que o Senhor comece a mudar nossas histórias, ó Deus. Que o Senhor comece a nos recuperar mesmo aqueles que estão no fundo do poço, ó Pai. Que o Senhor escolha a dedo, ó Pai, cada pessoa que tomar a decisão de se entregar, ó Pai, e que ela não se perca no meio do caminho, mas que o Senhor, dia após dia, possa renovar, ó Pai, as forças dessa irmã, desse irmão, Senhor. E que eles possam tomar a decisão, ó Pai, de se entregar dia após dia. Que eles tomem uma decisão, ó Pai, de viver um tempo novo com o Senhor. E que durante essa semana, Pai, o Senhor trabalhe algo muito profundo em nosso coração. O Senhor trabalhe a nossa dor mais oculta. Que o Senhor libere, ó Pai, os nossos pecados. Cristo, o Senhor morreu por nós. Então o seu sangue nos lavou. Tira de nós toda culpa. Tira de nós toda insegurança. Tira de nós, ó Deus, tudo aquilo que tem nos paralisado de cumprir aquilo que o Senhor colocou em nosso coração. Tira todo medo, ó Pai. Nos leva a um nível muito maior do que estávamos. Mas nos ajude a viver essa transformação, nos ajude a viver esse preparo, ó Pai. Eu te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que a nossa vida comece a ser transformada hoje. Que nada mais será igual era. Que o Senhor vai fazer tudo novo. Que vidas serão transformadas, ó Pai, porque agora a gente tem uma arma diferente. E que nesse momento, ó Pai, o Senhor já começa a abrir os nossos corações para poder receber a Tua palavra, Senhor. Porque é tudo tão bonito, tudo dentro do Teu propósito, que o início da nossa oração começou justamente no dia que a gente tem o nosso devocional, Senhor. Isso não é coincidência, é o Senhor nos preparando para a gente ir num nível mais profundo que a gente nunca foi. Então nos ajude a viver esse tempo, Pai, fortalece a nossa carne, fortalece o nosso espírito, Senhor. Para que venhamos a guerrear com as armas certas, ó Pai. Porque o inimigo está furioso contra nós, Senhor. Ele tem se levantado e tem usado todas as armas, ele tem nos atacado, ó Pai. Venha, intervenha por nós. Sem ti nada somos, Senhor. Então, renova nossas forças nessa manhã, nos direcione dentro desse propósito, ó Pai, nos direcione dentro deste jejum, e que eu me esvazie de mim mesma para que o Senhor possa me encher, para que eu possa ser boca do Senhor aqui na terra, e o Senhor trazer a Tua palavra para o nosso coração, que o Senhor usa a mim, ó Pai, para que haja resposta para o Teu povo. Deus, assim como eu orei e clamei ao Senhor ontem na porta daquele sítio, ó Pai, e falei que muitas das vezes eu me sinto Moisés, aonde a minha fala fica totalmente travada e eu ainda te pedi para levantar um Arão, ó Pai. Mas logo o Senhor me mostrou que no final das contas Moisés em quem falava. Então eu peço que assim como o Senhor colocou as palavras exatas na boca de Moisés, o Senhor coloque na minha a partir de hoje, para que eu possa direcionar o teu povo e até a mim mesma, ó Pai, dentro do teu querer, dentro da tua vontade, ó Pai, para que venhamos cumprir o teu propósito aqui na terra, Senhor. Não porque queremos algo em troca, ó Pai, mas que as tuas promessas se cumpram nas nossas vidas, ó Deus, para que todos vejam e saibam que a tua mão fez isso, porque é sobre o Senhor, não é sobre nós. Então faça um milagre, ó Pai. Desça uma provisão do céu, Senhor, como nunca houve antes. Trabalhe no mais profundo do nosso coração. E tenha total liberdade agora em nosso meio, Senhor, para poder falar com cada um de nós, trazendo as respostas, ó Deus, que o nosso coração precisa. É por isso que oramos e pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. O nosso propósito começa hoje e ele vai até a próxima quarta. Na próxima quarta também nós vamos acordar cedo, nós vamos nos reunir aqui, mas só na quarta, tá? E
Deixa eu só abrir minha colinha aqui. E aí nós vamos, esses próximos dias, nós não vamos nos encontrar online aqui. Nós vamos colocar o celular para despertar cada um na sua casa e a gente vai buscar mesmo no secreto. E buscar ali no nosso mais profundo, no íntimo, entregando a nossa melhor oração. Nós vamos unir forças, mas cada um na sua casa. Então, coloca seu celular para despertar, umas 6h25, para você ter um tempinho aí para quem, né, vai acordar, para você ter um tempinho ali de se preparar, de acordar. E quando der exatamente às 6h30, a gente vai estar levantando esse clamor. Nós vamos estar levantando tudo para que a gente una a nossa fé mesmo e guerreie essa guerra, tá? E aí você pode escolher o que você quiser. O jejum não vai ser um jejum de vou ficar 6 horas sem comer, pode comer só pão e água, não. Ficou livre, cada um escolhe o seu. E durante esses 7 dias você vai jejuar sobre isso. E nós estaremos orando às 6h30 da manhã. Após eu orar às 6h30, eu vou trazer uma reflexão escrita mesmo lá no grupo, daquilo que Deus nos direcionar. E Deus é tão bonito que ontem eu comecei a guerra, na verdade. Porque eu fui parar lá em Bicas, gente. Eu cheguei em casa 1h da manhã, e fui dormir, já era mais de 2 horas da manhã. E aí, por isso que eu falei que é engraçado, né? Que é uma guerra. Nós fomos guerrear lá, que nós recebemos uma palavra no meio do nosso treinamento. Ontem teve treinamento de líderes, e o acampamento dos jovens está chegando. E no meio do treinamento, a gente recebeu uma visão. Então, nós preparamos às pressas para que a gente pudesse ir ao local, orar e guerrear. E houve vários desencontros, mas no final o nome de Deus foi glorificado, foi algo assim muito surreal. E aí eu cheguei em casa já recebendo outros ataques, onde meu coração estava calmo, tranquilo, e de repente começou a ficar entristecido, mas é onde a gente tem que entender o que Deus vai falar com a gente hoje. E aí eu já acordei 5 horas da manhã, assustado, o Lucas me ligando, e aí depois 5h30 eu já estava ali com ele em oração, me preparei 6 horas para poder estar aqui. Então, assim, foram poucas horas de sono, mas é dentro daquilo que Deus já traça o nosso devocional hoje, que está em Efésios 6:12, né? Pois a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ou seja, às vezes você acha que aquela sua briga com o marido, ou aquele problema no trabalho, é tipo uma coisa, né, tipo do dia a dia mesmo, e na verdade Deus vem trazendo que não, que é uma luta contra o espírito mesmo. Eu tive uma conversa de hoje com o Lucas de manhã, eu falei com ele assim, amor, vai orar. Aí ele, não, mas como assim, você não pode orar comigo não? Eu falei, não, porque vai ter guerra que você vai ter que trabalhar no seu individual, da mesma forma que eu vou ter que trabalhar no meu individual, e a gente vai conversar após só a gente orar e a gente clamar. Por que você está falando isso? Né? Ele achou que eu estava brigando. Eu falei, não estou brigando, eu estou preparando um devocional que Deus já está ministrando no meu coração. Porque às vezes a gente acha que tudo é carnal mesmo ali, que a gente está no dia a dia, mas não, gente, é o diabo mesmo, que está usando as brechas que estão abertas para nos atacar. Eu lembro que num dia que eu comecei o trabalho bem profundo que Deus havia me pedido, quando eu encerrei, eu estava super feliz, super animada, eu fui jantar. O meu pai já estava me esperando com 50 pedras na mão. E ele simplesmente atacou a parte que mais dói na minha vida. Eu entrei numa crise de choro que eu não consegui comer. Eu não conseguia parar de chorar. Eu subi para o meu quarto e olhei para o céu e eu não chorava, eu não conseguia falar nada, eu só chorava. Eu só chorava e falava, Deus, tem de misericórdia de mim. E aos poucos, quando eu fui me acalmando, eu fui falando, Senhor Jesus, o Senhor morreu por mim naquela cruz. O seu sangue me lavou, então não há motivos de eu ficar carregando culpa. Porque sim, eu errei, mas o Senhor já me lavou, então eu não posso ficar carregando isso comigo. Eu não posso ficar carregando essa dor. Não é que meu pai me atacou, que eu tenho que ficar remoendo isso em meu coração. Então me liberta disso, porque eu preciso viver um tempo novo no Senhor.
Por um momento a gente acha que é tipo, a ferida dele que tá aberta e a minha também, então eu tenho que tratar na terapia. E olha que eu sou terapeuta, gente. A terapia nos auxilia. Não, eu tenho que botar meu joelho no chão e trazer para o Senhor, Deus, esse é o meu pecado, esse é o meu erro, foi isso que eu fiz. Por quê? Porque o diabo ele vai usar as pessoas que a gente mais ama para nos atacar. E aí é muito engraçado, né? Porque a gente inicia hoje o nosso propósito de jejum de oração. E o incrível é que caiu exatamente no dia do devocional. Porque se tivesse caído fora do devocional, eu não ia conseguir vir aqui fazer um encontro com vocês e trazer essa clareza. Por quê? Porque isso não é coincidência, não, gente. Porque antes da gente falar das promessas, e a gente começou esse propósito porque a gente estava falando de promessas, a gente precisa falar de preparo. E muitas vezes o preparo ele não vai ser só mental, ele não vai ser só corpo. Porque existem preparos, gente, que você vai ter que levantar e fazer uma caminhada. Existe o preparo que você vai ter que mudar os seus hábitos. Existe o preparo que você vai ter que fazer terapia mesmo. Por quê? Porque tem bloqueios e tem crenças te limitando. Mas existe um preparo que vai precisar de um fortalecimento. E um fortalecimento espiritual. Porque antes de a gente falar de vitória, a gente precisa ser fortalecido. De todo o coração, se Deus te entregasse R$ 1 milhão hoje, você perderia tudo. Por quê? Porque você não tem cabeça de mente de milionário, não. Você está vibrando na escassez. Aí, se Deus te entrega hoje o filho que você tanto quer, você não está capacitado para poder. Por quê? Porque você simplesmente está preso nas suas dores. Você está sendo governado pelas suas emoções, você não está sendo governado por aquilo que Deus tem colocado em você, não. Aí Deus está te mostrando um caminho e você insiste em seguir outro caminho. Deus está restaurando a sua família e você insiste em reclamar. Deus está restaurando você no seu trabalho e você insiste em ficar questionando. Deus está mandando você ir para uma direção e você está indo na direção contrária. E aí depois você pega e às vezes até quer jogar ali. Ah, foi o inimigo. Não, foram as suas próprias escolhas. Está sendo você o seu próprio inimigo. O inimigo acontece sim, porque olha o que eu estou falando aqui. Eu estou falando aqui justamente que a Bíblia é muito clara, que ela diz que a nossa luta não é contra a carne. Isso significa que muitas batalhas que a gente enfrenta, gente, não são naturais, são espirituais. Mas a maioria delas são devido às nossas escolhas. São devido aos nossos posicionamentos. Ou à falta dele. Por quê? Porque você está sendo governado pelas suas próprias emoções. O diabo só soprou uma coisa, e ao invés de você ir derramar na presença do Senhor, o que você faz? Você leva aquilo como verdade absoluta. O que meu pai jogou na minha cara são coisas de mais de 12 anos atrás, mas é a coisa que eu nunca havia conseguido me perdoar, porque Deus já me perdoou, mas eu não havia me perdoado. Por quê? Porque o inimigo é sujo. Ele sabendo que me atacando ali, ele me deixaria fraca. Só que nesse dia ele não me deixou fraca, ele me deixou forte. Por quê? Porque a dor ela foi tanta, mas tanta, que eu larguei tudo e fui me derramar na presença do Senhor. Eu fui abrir meu coração para Deus. Eu fui pedir Deus para me salvar, para me curar. Por quê? Porque a guerra, gente, ela não é visível. Ela não é eu tentar provar para o meu pai que o erro não havia sido meu, que eu era só uma criança, que eu era só uma adolescente. Não era. A guerra era no meu quarto, no meu secreto, na minha intimidade com o Pai. Porque nem toda oposição, gente, vai aparecer de forma clara, igual a minha foi. Às vezes vai ser num sonho, às vezes vai ser só num sentimento, numa ansiedade, num medo. No meu caso foi mais claro, mas vai existir casos que não serão. Porque a guerra às vezes vai vir em forma de desânimo, de distração, de dúvida, de medo, de pensamento negativo, de vontade de desistir de tudo. Ontem isso aconteceu comigo, né? Devido a ter ficado esse tanto tempo sem trabalhar e estar retornando agora aos poucos, é tudo muito difícil, né, gente? Não é fácil. E aí eu virei e falei assim, Deus, eu acho que não está dando certo. Eu acho que eu quero realmente desistir, abrir mão, ou pelo menos dar uma pausa, até eu recuperar o fôlego e voltar com tudo. E aí eu peguei e fui fazer mais a coisa que eu mais tenho aprendido esses dias, eu fui orar. Eu entrei dentro do banho e falei, Pai,
o Senhor precisa me trazer uma resposta muito clara, porque do jeito que o Senhor está falando, está gerando dúvida no meu coração. Eu não quero dúvida, eu não quero medo, eu não quero segurança, eu não quero nada. Eu não quero vozes na minha cabeça me mostrando que eu preciso desistir, eu não quero ficar ligado no meu medo, na minha dúvida, eu não quero ficar ligado nos meus pensamentos negativos, nem nesse desânimo, nem nessas distrações, porque tudo isso vem para nos distrair. Eu quero focar totalmente na tua palavra, eu quero uma resposta na tua palavra. Deus me deu uma resposta tão clara, que bateu tão profundo, que eu não tive força nem para chorar. Eu só batia, às vezes, a mão na mesa, ou a mão batia palma, porque eu estava fazendo as coisas para sair para trabalhar, e falei, uau, não tem nem explicação. Por tão profundo que Deus tem trabalhado. Então, a gente muitas das vezes acha que a gente está lutando contra as circunstâncias, mas na verdade existe uma luta espiritual por detrás disso. No meu trabalho, eu estava achando que eu estava lutando contra as circunstâncias, contra os acontecimentos mesmo, mas existe uma luta espiritual através disso. Por isso o nosso jejum ele é tão importante. O jejum não é para convencer a Deus que a gente é digno das nossas promessas. Não é para convencer a Deus que nós estamos prontos para que Ele cumpra a vontade dEle na nossa vida. O jejum, gente, é para fortalecer a nossa carne e nosso espírito. Jesus deixa algo muito claro na Bíblia. Em Marcos 29, em Marcos 9, 29, ele conta, né, ali uma parte, onde ele traz que essa espécie só sai com jejum e oração. Essa espécie de quê? De demônio. Existem áreas da sua vida que você precisa pagar o preço do que, Lívia, de jejum e de oração. Jejum de oração pelo seu emprego, pela sua família, pela sua saúde física, espiritual, mental, pela sua casa, pela mudança que você tanto quer, pela prova que você quer passar. Só que aí não se engana não, que às vezes a batalha vai ficar um pouquinho mais estreita. E aí o que você vai fazer depois? Essa mudança. Por quê? Porque isso nos ensinou, gente, que existem batalhas que só são vencidas quando a gente fortalece o nosso espírito. Mas o engraçado é que Deus deixou a palavra. A gente não está igual o cego no tiroteio, sem saber o que está fazendo. A gente está indo num direcionamento. A gente está indo sobre uma palavra. Então, o jejum ele não vai mudar a Deus e a opinião de Deus e a hora de Deus e o tempo de Deus. O jejum ele vai mudar a nossa sensibilidade. Ele vai trazer a gente para mais perto. Vai trabalhar a nossa intimidade com Deus. Quando a gente está jejuando, gente, é como se a gente estivesse dizendo, Senhor, eu escolho depender cada vez mais de Ti e da Tua vontade. Eu quero sair do controle, eu quero matar a minha carne para viver para Ti. Então não é para ser uma coisa fácil, não é para você tirar uma coisa que você realmente já consegue ficar sem. Você tem que tirar alguma coisa que é importante. Por quê? Porque isso vai nos posicionar espiritualmente. Se a gente está em um propósito pelas nossas promessas, nós precisamos entender algo muito importante. Promessas atraem oposições. Toda promessa passa por um processo, todo processo existe um fortalecimento. E não é porque Deus nos prometeu que não haverá resistência, ou seja, não é porque Deus prometeu que não haverá luta. É justamente porque Ele prometeu que nós precisamos estar preparados. Eu falei com vocês, assim que eu assumi o papel que Deus me entregou. Gente, eu fiz uma reunião online. No dia que eu tomei a decisão de realmente viver a reforma que Deus estava tendo para a nossa vida, para dentro da minha igreja. Eu fiz uma reunião online com os adolescentes. Foi algo assim, surreal. Eu até achei que eu tinha ido muito mal, mas depois eu percebi que eu havia ido muito bem. Eu fiz um devocional super profundo. Na hora que eu finalizo, que eu desço, e super feliz, rindo, alegre, meu pai vem com uma cara fechada e me solta uma frase que doeu a minha alma. E como se não bastasse a primeira frase, ele continuou falando. É como se ele continuasse tacando pedra. Qualquer outra pessoa ia desistir e voltar atrás. Por quê? Ia se sentir indigna, não ia se sentir capacitada, mas eu também não estou capacitada, Deus está me preparando no caminho. E como que a gente vai ser preparado? Como que a gente vai ser com a intimidade? Porque a intimidade, gente, não vai ser a nossa emoção. A nossa intimidade vai ser a nossa constância.
Por isso que são 7 dias de constância. São 7 dias acordando mais cedo, ou enquanto está indo trabalhar, querendo não vai ter carnaval, você vai viajar ou vai fazer qualquer outra coisa, você vai ter que orar. É 7 horas da manhã, é 6:30 da manhã. Não precisa ser uma oração de 2 horas, mas você vai ter que clamar ali durante 5 minutos, se colocar na presença. Te aconselho a ir em pé, porque senão você vai dormir. Porque, gente, até Jesus ele saía para orar antes de fazer os milagres. Então é onde a gente precisa preparar. E aí eu falo que as coisas de Deus ela acontecem no de repente, mas de repente quando? De repente quando você ora. Ora quando, Lívia? Todos os dias, todas as horas. Por quê? Porque a gente precisa ser preparado. E a gente tem que preparar igual Jesus. Marcos 1:35 fala: levantando-se de madrugada, foi para um lugar deserto e ali orava. Se Jesus fazia isso, o que nós precisamos fazer? O mesmo. O seu deserto pode ser o seu quarto, a sua cozinha, seu banheiro, sua sala. O seu de madrugada pode ser ao meio-dia, 1 hora da tarde, no tempo que der. Mas não é quando sobrar tempo. Você tem que fazer isso acontecer. Jesus ele se fortalecia no secreto antes dele agir em público. Então eu estava aqui me preparando antes de entrar para vocês. Eu me preparei ontem à noite antes da gente começar. Eu me preparei hoje 5:30 da manhã antes da gente começar. Então é isso que a gente vai fazer durante esses 7 dias. Nós vamos se preparar e nós vamos nos fortalecer no invisível, porque a vitória vai começar no nosso invisível. E antes de qualquer mudança externa, nós vamos precisar do nosso alinhamento interno. Antes da manifestação da promessa, vai haver um fortalecimento espiritual. Quanto mais a gente busca, gente, mais discernimento a gente vai ter. Menos dominados pela nossa emoção. Por que eu falei aqui? Que às vezes o diabo nem está agindo, você que está sendo dominado pelas suas emoções. Ou seja, quanto mais intimidade, mais fortalecimento espiritual, menos seremos dominados pelas nossas emoções. Mais firmes nós vamos ficar nas nossas decisões. E mais coragem, principalmente para permanecer. O jejum, gente, ele vai nos ensinar o domínio próprio. E a oração vai nos ensinar a dependência que a gente precisa ter em Deus. E juntos ele vai nos fortalecer, porque se a luta é espiritual, a nossa arma também precisa ser espiritual. Não vai adiantar você ficar batendo boca com um coleguinha que isso não vai resolver. O meu pai não bate boca. Eu dei um basta, virei as minhas costas, subi pro meu quarto, fechei minha porta e fui orar. Eu só levantei quando estava chovendo, que começou a molhar a casa. Mas nem boa noite nesse dia eu dei pro meu pai. Eu fui conversar com meu pai no outro dia, no final do dia. E aí eu já fui de guarda baixada. Porque ele é orgulhoso. E quando a Bíblia fala em Efésios 6, fala sobre vestir a armadura de Deus. Isso significa que Deus não deixa a gente desprotegido, Ele está nos dando um caminho. Para isso a gente precisa nos posicionar. Então, durante esses 7 dias, gente, não é sobre deixar algo de lado, não. É sobre a gente abrir espaço, é sobre a gente ouvir mais a voz de Deus, é sobre a gente alinhar os nossos pensamentos, é sobre a gente entregar as nossas promessas, é sobre a gente fortalecer nosso coração. Lívia, qual promessa familiar, profissional, emocional, espiritual, a que você sentiu no seu coração? O que eu mais tenho orado hoje é pelo meu fortalecimento profissional, né? Mas ele está totalmente atrelado ao meu ministerial. Por quê? Porque hoje o meu trabalho, gente, ele é o meu ministério. Eu tenho meu ministério que eu trabalho de forma gratuita, mas eu tenho meu trabalho que eu cobro por ele, mas ambos eu faço a mesma coisa. Então, você vai lembrar que as promessas elas vão ser sustentadas por empolgação, não. Elas vão ser sustentadas por intimidade. Não é, hoje eu acordei cansada, não vou fazer. Eu tô morta. De verdade. Falei, Deus, graças a Deus, a minha fisioterapia foi desmarcada. Por quê? Porque eu vou voltar e eu vou dar uma dormida. Eu estou extremamente cansada. Meu corpo físico precisa do repouso antes que eu continue a obra. Mas eu jamais poderia deixar de começar. Por quê? Porque quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais forte a gente vai ficar, mais forte a gente vai entrando, menos as guerras vai nos abalar.
E todas as guerras que eu estou vivendo desde ontem, todo o ataque que eu estou vivendo desde ontem, não vai me abalar tanto. Por quê? Porque eu estou descansando nele. Isaías 55:6 fala: busque o Senhor enquanto é possível achá-lo. Por que enquanto é possível? Porque daqui a pouco ele vem, se você não restaurar sua intimidade com ele, você vai ficar para trás. Então, buscar, gente, é uma ação, uma decisão nossa, não é esperar sentir uma vontade, é decidir o que você quer. E hoje nós estamos decidindo fortalecer o espírito, decidindo não lutar com as armas humanas, decidindo confiar cada vez mais em Deus e no controle. E esses 7 dias serão um treinamento espiritual para nós. Então não é sobre o peso, é sobre o preparo, não é sobre obrigação, é sobre alinhamento. Porque quanto mais a gente buscar, mais a gente vai nos fortalecer. Entenda isso, fortalecimento. E quanto mais a gente nos fortalecer, mais a gente vence. Feche seus olhos para a gente não passar muito do horário. Vamos orar. Papai amado, papai querido, Senhor Jesus, quero te agradecer, ó Pai, por esse dia, por essa manhã, e nós te entregamos o nosso tudo, Pai. Nós começamos o dia com o Senhor, para consagrar esse dia, para consagrar esse jejum, para consagrar esse propósito de oração. E, Pai, obrigada pela tua palavra de renovo, obrigada pelas respostas que o Senhor trouxe aos nossos corações, obrigada pelos alertas, ó Pai. Obrigada por nos ensinar, e mais do que isso, obrigada por nos dar as armaduras necessárias para que a gente entre nessa guerra, ó Pai. Lembrando, Deus, que nós colocamos o Senhor à frente dessa guerra, ó Pai, porque sem ti nada somos. Então, Deus, assuma o teu lugar e nos posicione, ó Pai, diante daquilo que o Senhor quer que venhamos a nos posicionar. Comece a trabalhar a nossa cura, ó Pai. Comece a trabalhar a nossa restauração. Mas mais do que isso, comece a trabalhar um tempo de intimidade nosso com o Senhor. Que o Senhor possa falar em nosso coração durante o dia, que o Senhor possa visitar outros corações ali no grupo, ó Pai, para que eles possam ser reacendidos. E que essa palavra, ó Deus, venha chegar em cada vez mais corações, ó Deus. Para que haja cura, transformação e restauração dentro daquilo que é o querer e a vontade do Senhor. Nós te entregamos tudo, ó Pai, e pedimos para que o Senhor assuma o controle. Nós te entregamos nossos sonhos, nossas visões, as nossas promessas. E nós pedimos, Senhor, olhe para nós, tenha compaixão e nos prepare para que a gente possa viver isso. Abra os nossos olhos espirituais, Senhor, e nos leve a um nível mais profundo. E eu te peço, ó Deus, transforme cada vez mais a nossa vida. É por isso que oramos e pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me chamar. Mas estamos juntas nessa, durante os próximos 7 dias estaremos orando, estaremos jejuando, para que Deus possa renovar nossas forças e nos preparar para que a gente possa viver a nossa promessa. Vocês façam um extraordinário dia, que Deus abençoe e guarde a vida de cada um de vocês. E é isso. Se Deus quiser, até segunda-feira. E segunda-feira eu vou estar, eu vou estar na igreja. A gente vai ter que ver. E qualquer coisa eu faço 6:30 da manhã. Porque eu acho que às 8 horas na segunda-feira eu devo estar em algum culto. Mas eu vou confirmar hoje o cronograma e informo vocês no grupo. Qualquer coisa a gente encontra segunda-feira, 6:30 da manhã, para a gente não deixar de fazer, tá? O nosso devocional, para não passar em branco. Por mais que seja carnaval, é aí que a gente precisa fortalecer nosso espírito mesmo. Mesmo que você vá fazer alguma coisa, tenha algum compromisso, você tira ali o seu tempinho para poder estar no foninho de ouvido e tá tudo certo, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus, e se Deus quiser, até amanhã, 6:30 da manhã, nós vamos orar, e depois eu tenho uma palavrinha lá no grupo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.